Essa é uma forma muito legal de você construir autoridade sem aquela forçação de barra. A pessoa te achou ali porque procurou pelo tema específico, então acaba sendo até um pouco mais natural. Fala pessoal, beleza? Esse é o episódio número 31 do DCcast, um podcast da Dinâmica Criativa criado para te ajudar com assuntos de design e outros assuntos que vão além do design, para que assim você possa se tornar um profissional completo e bem-sucedido. E o tema de hoje é criação de conteúdo para designers. O objetivo do conteúdo de hoje não é te ensinar a criar conteúdo, mas sim falar sobre o conteúdo que você está criando e te apresentar dois cenários. Eu tenho certeza que muitos de vocês não pararam para pensar nas consequências. No final, eu tenho um bônus de 7 passos para você construir sua autoridade além da criação de conteúdo. Temas e projetos eles podem interferir na retenção de usuários no seu perfil. Se você é um designer que cria conteúdo para outros designers, esse vídeo é para você. E se você é um designer que cria conteúdo para empresas também, esse conteúdo também é para você. Então se liga aí. A gente vai imaginar dois cenários, depois a gente vai procurar ver os lados positivos e os negativos desses cenários. Lembrando que não tem um certo ou errado, mas sim os objetivos e propósitos que você pretende alcançar. Esse conteúdo ele serve basicamente para você fazer uma análise se você está cumprindo seus objetivos ou se você está indo numa direção contrária sem perceber. Bora refletir um pouco? Primeiro cenário, eu vou falar de designers falando de design para outros profissionais da área. Você cria conteúdos com foco em design na intenção de demonstrar que tem conhecimento no assunto, na esperança de algumas empresas olharem o teu perfil e enxergarem como uma autoridade na área. Ou seja, elas vão olhar o teu perfil, vão ver você falando sobre design e podem te olhar, enxergar como alguém que tem autoridade no assunto. Quais são os pontos positivos e os negativos desse primeiro cenário, do designer que cria conteúdo de design para outros profissionais da área? Primeiro ponto positivo é conhecimento técnico. Aqui você demonstra conhecimento e domínio na área e isso é ótimo. É sempre bom a gente demonstrar o quanto a gente é bom em algo, porque dessa forma as pessoas olham para a gente como uma autoridade de fato nesse assunto. Mas lógico, quando você consegue simplificar as coisas de forma que elas possam entender. Criar conteúdo técnico para outros designers é até tranquilo, porque eles geralmente entendem o que a gente fala por serem da mesma área. Mas criar conteúdos técnicos para empresas, ou seja, pensando no público empresarial, pode ser como falar mandarim para quem só fala português. Pode ser um tiro no pé, então é muito interessante que você procure simplificar ao máximo essas informações para não ficar algo chato, algo cansativo que não gera retenção. Então tome muito cuidado nesse ponto na hora de pensar os seus conteúdos para demonstrar conhecimentos técnicos. Segundo ponto positivo de quem é designer e cria conteúdo para outros profissionais da área. Você prende a atenção das pessoas que estão realmente interessadas no assunto com mais facilidade. Isso ajuda muito no engajamento do seu perfil. Então, quanto mais curtidas, mais comentários, mais salvamentos, melhor o seu perfil ele vai ser ranqueado ali pelo algoritmo do Instagram. A gente tem um post na comunidade que ele teve mais de 4.000 curtidas e mais de 4.000 salvamentos. A gente nunca tinha visto isso acontecer em nenhuma outra publicação nossa e eu vou colocar do lado para vocês verem. Foi um post simples que a gente fez sobre um tema simples e que o foco eram designers e não empresas. Então, tanto o nosso post quanto o que a gente está fazendo ali no nosso perfil está conseguindo atingir o público certo, que é o público que a gente realmente quer atrair. Então, quando você é designer e cria conteúdo de design para outros profissionais da área, você tem um engajamento muito bom se o conteúdo for algo que realmente eles vão querer consultar depois. Quais são os pontos negativos de quem é designer e cria conteúdo para outros profissionais da área? Seu maior público será composto por outros designers em busca de evolução e não de empresas que podem virar, que podem se tornar os seus clientes futuramente. Então, se você não oferece mentoria, não oferece cursos dentro dessa área de design, não é muito interessante você se desgastar muito criando esse tipo de conteúdo. Existem outras formas para você demonstrar autoridade de forma menos trabalhosa do que criar conteúdo para outros profissionais da área. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá para frente, quando eu passar alguns bônus para vocês aí lá no finalzinho desse mini podcast hoje, vou passar 7 formas de você passar autoridade além da criação de conteúdo que é menos desgastante que isso. Segundo cenário, designers falando de design para empresários. Você busca criar conteúdos estratégicos de design atrelado ao processo de comunicação e crescimento de negócio através do design. Aqui a intenção realmente é mostrar como o design ele pode influenciar na percepção de clientes e possíveis parceiros na hora de mensurar a credibilidade e confiabilidade da empresa. Essa é uma estratégia um pouco mais interessante para quem realmente quer atrair empresários e não designers. Quais são os pontos positivos e os negativos do cenário
cenário 2, que é basicamente designers criando conteúdo para empresas, para empresários, para pessoas que querem fazer realmente negócios. O primeiro ponto positivo, você tem um público mais direcionado. Aqui você vai falar com quem realmente pode se tornar um cliente mais para frente, porque você está tocando numa ferida qualquer negócio, crescimento e faturamento. O design, de fato, ele tem esse poder de ajudar as empresas a serem reconhecidas, terem uma melhor comunicação visual e ajuda no planejamento do marketing, trabalhando muito bem dessa forma em conjunto. Então, quando a gente tem um design bem trabalhado e um marketing bem planejado, a gente logo tem um resultado muito positivo e as métricas elas vão lá para cima, quando a gente tem esses dois fatos atrelados. Então, sempre quando eu falar que o design ele tem o poder de ajudar a empresa a vender mais, a crescer mais, eu estou falando sempre em associação com marketing, com branding, com estratégias que vão de fato usar essa etapa de design para conseguir usar essas estratégias de crescimento. Outro ponto positivo para quem cria conteúdo, para quem é designer e cria conteúdo para empresas, é a etapa de esclarecimento. Traz um ponto positivo muito interessante, porque nem toda empresa entende o poder do design na tomada de decisão de uma compra, então você pode explorar isso na hora de converter alguns clientes. A ideia de fato nesse ponto é educar as empresas sobre como o design pode impactar positivamente nos seus negócios. Quando você demonstra esse conhecimento e essa capacidade de converter ideias através de resultados, você acaba construindo uma autoridade e atraindo empresas que valorizam um design como um diferencial. Um outro ponto muito positivo sobre designers que criam conteúdo para empresas é que a concorrência ela é muito menor. Como a maioria dos perfis são focados em criar conteúdo de design para outros profissionais da área, você acaba se diferenciando e nadando em um oceano onde a concorrência pela atenção ela é muito menor e você pode se tornar uma autoridade no assunto com mais facilidade. Mas lógico, conteúdos de qualidade, sempre mesclando design, negócios, no quanto o design é relevante para aquele negócio. Quais são os pontos negativos que eu encontrei? A sua audiência basicamente ela vai ser um pouco menor ali no começo. Existem mais designers do que empresários em busca de assunto por design. Então, o seu engajamento ele pode ser um pouco menor no começo até você começar a atrair a atenção de um público maior de empresários. Então, dessa forma, o que eu sugiro? Que você comece a construir essa audiência de forma mais tranquila, a longo prazo, porque com certeza ela é a mais qualificada. Pessoal, criação de conteúdo não é a única forma de passar autoridade. Criar conteúdo é muito cansativo e você precisa estar disposto a dedicar algumas horas do seu dia para isso. O perfil da Dinâmica Criativa é só de portfólio, eu não crio conteúdo para lá. É basicamente os projetos que entram ao público lá, nem todos estão lá também. Inclusive ele está até um pouco desatualizado agora. Vocês vão encontrar mais no nosso site e alguns aí no Behance, mas o site sempre vai estar mais atualizado que todas as outras redes sociais, porque a gente trabalha muito com o tráfego pago e isso já traz um resultado muito bom para a gente. Mas esse conteúdo aqui, para quem não consegue trabalhar com tráfego pago ainda, quer trabalhar no orgânico, trabalha dessa forma que eu estou falando para vocês e com certeza vai dar muito certo. Como eu falei lá no começo, não existe um certo e nem um errado. Você pode estar no cenário 1 ou no cenário 2. Pense nos seus objetivos a longo prazo e se está valendo a pena. Se está valendo, ótimo. Caso não esteja, mude o percurso. Se você cria conteúdo de design para outros profissionais da área, porque você oferece mentoria, porque você tem cursos, perfeito. Mas caso você não ofereça, é melhor você começar a pensar se vale a pena esse esforço todo ou não. Como bônus da aula de hoje, eu vou te passar 7 outras formas de você passar autoridade além da criação de conteúdo. Primeiro, participar de eventos. Se você tem a oportunidade, participe de eventos para falar sobre design, faça algumas fotos de você falando ali no microfone, no lugar onde você esteja, de repente, com um telão atrás. Ajuda a passar muita autoridade, porque as pessoas vão ver que tem outras pessoas que pararam para te ouvir para falar sobre aquele assunto também. Se você não faz ideia de por onde começar, vai conversar ali com o pessoal do Sebrae, conversa com eles, se ofereça para fazer algumas palestras com os empresários de lá, que já pode ser um bom começo. O segundo ponto também são artigos e blogs. Criar conteúdo para ser ranqueado pelo Google ajuda muito nas buscas orgânicas, seja para outros designers que estão procurando aquele tipo de assunto ou por empresários que também estão procurando algo relacionado a esse assunto para crescer a empresa através do design também. Essa é uma forma muito legal de você construir autoridade sem aquela forçação de barra. A pessoa te achou ali porque procurou pelo tema específico, então acaba sendo até um pouco mais natural. Terceiro, tenha um portfólio bem focado nos nichos que você tem mais facilidade. Eu já falei em outras oportunidades, escolha um nicho que você realmente é bom e comece a colocar mais esse estilo no seu portfólio. Não precisa ter apenas um estilo, você pode escolher vários, mas não coloque projetos que você não curtiu muito fazer. Pessoal, pense no que qualidade é muito melhor do que quantidade. É melhor você ter projetos específicos no teu portfólio, com muito mais qualidade, projetos que você gostou de fazer, do que ter muito projeto que você não curtiu muito e acabou colocando lá só para ter um volume de projetos.
O próximo ponto, depoimentos de clientes. No marketing digital a gente chama de gatilho de prova social, que é quando a gente usa textos ou vídeos de outros clientes falando da gente e do nosso trabalho para passar autoridade. Porque quando a gente só fala que o nosso trabalho é bom, não passa tanta credibilidade quanto o cliente falando isso da gente. Então, se você tiver a oportunidade de conseguir usar essa afinidade que você teve com o seu cliente para pedir para ele gravar algum vídeo de depoimento ou algum texto para te ajudar a ajudar mais pessoas, é muito legal que você consiga fazer isso também. Um próximo item que te ajuda a passar autoridade é fazer um e-book. Não precisa ser um e-book de 200 páginas, mas é muito importante ter um e-book para presentear seus clientes ou possíveis clientes. Alguém que você está atendendo, negociando, é muito legal oferecer uma consultoria gratuita também para orientar ele no que você pode fazer por ele, pelo negócio dele. E esse e-book ele precisa ser focado em design, negócios e não só design. E assim você consegue conscientizar ele do quanto o design pode ajudar a empresa dele no reconhecimento e presença no mercado através de uma comunicação efetiva e única. Outro ponto que é muito legal também, ofereça consultoria. Caso você não queira dar o e-book de graça, você pode dizer que você oferece uma consultoria gratuita de marca após o fechamento do contrato. Pegue o conteúdo do e-book, faça uma consultoria, depois da consultoria você pode dar esse e-book para ele, e essa é uma forma de conseguir conscientizar também e conseguir construir uma autoridade ao mesmo tempo. Entrevistas e podcasts. Esse é um ponto também que é muito legal. Se você tiver a oportunidade de participar de podcasts e entrevistas, também é uma boa, porque ali você pode falar de forma mais aberta. Você pode publicar esse post no Instagram, deixar fixado lá também para quem passar por lá ver o quanto você domina esse assunto. Além dessas formas, existem outras formas como selos do Behance, premiações nacionais e internacionais, citações em livros, citar grandes clientes que você já atendeu, citar métricas de algumas empresas que tiveram resultado graças ao projeto estratégico de marca que você fez, e lógico, em parceria com estratégias de marketing também, além de outras formas. Mas eu procurei citar 7 formas que qualquer pessoa consegue fazer em um espaço menor de tempo. Essas outras já vão exigir um pouco mais de compromisso e uma maior dedicação também. A curto prazo, tente colocar em prática essas 7 formas que eu passei para vocês, e vocês com certeza vão conseguir ter um destaque muito maior. Mas e aí, conta para mim nos comentários se você já fazia ideia da importância desses assuntos na hora de passar autoridade, seja na produção de conteúdo ou qualquer uma das outras formas que eu falei aqui sobre passar autoridade. Esse mini podcast de hoje era isso. Se você curtiu esse conteúdo, compartilha com seu amigo design. Vamos ajudar a revolucionar o nosso mercado. Um abraço e até a próxima.